Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus alunos. Tô sabendo que muito ex-aluno meu que cursaram a Faculdade de Direito em Guarulhos, fizeram agora nesse último domingo o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né, o famoso exame da OAB. E desde já aí tenho certeza que muitos obtiveram um excelente resultado. É a minha primeira turma que se forma aí, estou muito feliz, né? Parabéns mesmo e coragem, porque semana passada fizeram a colação de grau, né? Por causa, até demorou um pouco por causa da questão da pandemia. E quero parabenizar, né? Essa turminha aí que foram meus alunos na Universidade de Guarulhos, né? Um beijo muito forte para a professora Luciana, né? A diretora do curso de Direito da Universidade de Guarulhos. Muito bem, pessoal. Hoje, vocês lembram que eu falei para vocês o que é história? Eu comentei com vocês sobre o papel do historiador e hoje nós vamos falar do quê? Da divisão da história. Preste atenção. Vamos falar para vocês da chamada divisão da história. Quando a gente fala da divisão da história, a gente já quer falar da Idade Antiga, da Idade Média. Vou parar por aqui, senão eu vou contar tudo. Não pode contar tudo. Nós vamos falar dessa divisão da história, mas presta atenção, falando do chamado períodos da história. E os períodos da história se dividem em dois. Presta atenção. Pré-história, que tem a sua divisão no chamado período paleolítico, que é chamada a Idade da Pedra Lascada. Tem o período Neolítico, que é o chamado da Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, que é o ferro, o cobre e o bronze. E o período da História, propriamente dita, que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que na realidade são também chamados os tempos atuais. Tem uns historiadores que se atrevem até dizer o que? Idade pós-contemporânea. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque é um ou outro autor que fala isso, é um ou outro professor acadêmico que fala sobre isso. Então, não vamos falar de um assunto que, sejamos honestos, não é da nossa competência e também não tem nada escrito, nada desenvolvido sobre o tema. E não seríamos nós sermos os primeiros. Até poderíamos, mas eu volto naquele vídeo passado, né? Eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que desenvolver esse tema e provavelmente dentro da história criar esse período Idade pós-contemporânea. Muito bem, você deve estar se perguntando o que vem a ser o período pré-história. Tudo bem? Vamos lá, pré-história é todo o período que existiu antes da invenção da chamada escrita. Presta atenção, tudo que veio antes da escrita é a chamada pré-história, não é verdade? Que assim, a pré-história, o que acontece? Ela corresponde a um período da humanidade que abrange milhões de anos. Vocês já devem ter ouvido falar no famoso AC, não é verdade? A minúsculo ponto C. Uns falam antes de Cristo, outros falam antes da chamada era cristã, mas sabemos que isso daí envolve o termo Cristo. Tudo bem? Seja era cristã, seja antes de Cristo, envolve o termo Cristo, que tudo, ou seja, as coisas mudam com a chamada era da cristandade. Presta atenção. Sendo assim, a pré-história, ela está o quê? Dividida em três grandes períodos. Quais são os três grandes períodos? O período paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Professor, quando iniciou? Aproximadamente 4 milhões e meio de anos. Isso se estende até o ano 8000 antes de Cristo.
Tudo bem? Ou seja, numa linguagem filosófica, filosófica, seria algo até criacional, ou seja, o início de tudo, né? A gênese de tudo. Depois nós temos o que período? O período chamado Neolítico. O que é o período Neolítico? Que é o chamado período da pedra polida, né? Parece aquele filme, né? de Bang Bang, né? Pedra polida, pedra lascada, né? Parece aquele filme de Bang Bang que tem esses nomes. Não, esse período vai aproximadamente de 8.000 antes de Cristo até 5.000 antes de Cristo. Vocês podem ver que a contagem é uma contagem o quê? Decrescente, porque o objetivo é chegar no ano zero, e do ano zero começa a era cristã, que nós entramos na chamada história. E por último temos o quê? A idade dos metais, que período que se estende o quê? 5.000 antes de Cristo até o surgimento da escrita pelos sumérios em 4.000 antes de Cristo. E você deve estar se perguntando, o que é os sumérios? O que é os sumérios? Muito bem, sumérios são os habitantes, né, naturais da Suméria, que fica onde? No sul da Mesopotâmia, onde atualmente se localiza o Iraque, né? Onde atualmente se localiza o Iraque. Tudo bem? Então veja bem, tudo que sabemos sobre o período pré-história devemos aos fósseis e objetos encontrados nas escavações paleontológicas. Para quem foi meu aluno de sociologia, quando eu fiz uma ponte com a antropologia, sabe que eu gosto de falar muito da paleontologia e gosto sempre de citar o nome de um dos maiores conhecedores da paleontologia, que é Teilhard de Chardin, um grande jesuíta chamado Teilhard de Chardin, que ocorreram principalmente a partir do século XIX, né? Estendendo-se até os dias atuais, frequentemente apresentando novas descobertas. Vocês sabem, gente, que a riqueza da história, né? Muitos não gostam de falar isso, mas se nós analisarmos um dos pontos que envolve a riqueza da história, o que é? A chamada arqueologia também. Através da arqueologia, muita coisa é descoberta. Tá? Eu me lembro que quando eu estava morando em Roma, do ano de 2005 até o ano de 2008, eu perguntei, puxa vida, mas a Roma está na Itália, a Itália é a Europa, né? Estão entendendo aí a brincadeira. E por que demora tanto para fazer o metrô? Por que demora tanto para fazer o metrô? Uma pessoa falou assim, é simples, é muito simples. Por que demora tanto? Porque cada escavação que acontece, automaticamente ocorre o quê? Uma descoberta. E quando se descobre alguma coisa, nós temos que correr atrás de quem? Dos arqueólogos, do pessoal da paleontologia. Vocês estão entendendo? E a gente tem que ir para a obra, porque ali é a história, ali está a ciência, ali está o passado por excelência. E quem me falou isso, vocês não vão acreditar. Não foi nenhum arquiteto, não foi nenhum arqueólogo, não foi um engenheiro civil, nenhum paleontologista, Quem me falou sobre esse assunto foi justamente, numa linguagem nossa, o pedreiro. Um serviçal falou, eu estou nessa obra há mais de 8 anos, faz 20 anos que tentam fazer isso. O que já foi descoberto não é brincadeira, só que descobriu para a obra, porque tem que chamar esse pessoal, porque esse pessoal, lógico, ele não falou tem a ciência, mas ele falou, esse pessoal tem um conhecimento, e ele sabe onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir. Eu falei, poxa, que coisa interessante. Aí eu comecei, né, a viajar, desculpa a expressão aí, amiga, comecei a viajar, falei, poxa, imagina o que esse pessoal não descobriu já, né? É tudo coisa que amanhã, gerações futuras,
poderão o quê? Aproveitar. Foi quando acharam aí algumas coisas há anos atrás, foi logo que eu comecei a teologia, era muito fácil não, perdão, era muito comentado, as novas descobertas sobre a questão do Mar Morto, isso, aquilo, naquela época estourou, né? Era um comentário nas aulas de Bíblia, e isso daí é história. Lembra que o que eu falava, que eu sempre falo? O que a história não resolve, ela devolve. Mas tudo bem. Agora você deve estar perguntando, poxa vida, e esses períodos assim marcam até hoje. Esse período da pré-história é algo que importantíssimo. Porque está, como eu disse, está a Gênesis, está a raiz de tudo. É ali que você vai fazer o quê? O porquê do porquê. E para que possamos entrar com mais sapiência dentro do período que? Da chamada história, né? Dentro do período da história, que na realidade começa onde? Com a chamada história antiga, que começa mais ou menos 4.000 antes de Cristo e vai até a queda de quem? Do Império Romano, que se dá em 476 da era cristã. Veja, eu estou falando de 476 da era cristã, um período ano este, que a Igreja Católica já tinha definido todos os seus dogmas, já tinha definido todos os seus porquês, a Igreja já estava toda estruturada, entendeu? E é o que nós vemos hoje. Claro, com o decorrer dos tempos, as coisas foram se passando por releituras, as coisas foram se modernizando, mas não deixam de ter a sua essência. E em sua essência nós chamamos de história. Veja bem, e o que foi essa Idade Antiga? Quais os fatos históricos que por excelência marcam a Idade Antiga? Ou também chamada Antiguidade, mas a turma fala Idade Antiga. Vamos lá, é um período muito forte e tem fatos históricos desse período da história que se destaca. O que se destaca? Dentro da Antiguidade Oriental, que compreende o quê? A civilização egípcia, a civilização da Mesopotâmica, as civilizações hebraica, fenícia e persa. Também falamos do que? Da Grécia Antiga, das origens do chamado, dentro da Grécia Antiga, chamado o que? O período arcaico. Não é verdade? Tanto que você vê quando a gente fala que uma coisa é muito antiga, fala o quê? Pô, essa pessoa é arcaica, né? Vem daí, é arcaico, antiguíssimo. E também falamos dela, a Roma Antiga e o Império Romano, até a sua queda em 476. Claro, cada período desse, cada assunto desse que está sendo comentado, que está sendo destacado, né, tem a sua particularidade, que nós não vamos falar agora nesse primeiro momento, né, porque estamos fazendo a divisão, porque depois nas outras aulas eu vou retomar. Semana que vem eu vou fazer questão de retomar toda a pré-história, né, explicitando por excelência o que vem ser essa pré-história. E nós temos aí também a Idade Média, né? Também muitos falam. A Idade Média, que é o período da história que tem início a partir de 476 e vai até a tomada de Constantinopla. É importante falar assim, poxa, mas terminou no ano 476. Não se esqueça que o ano que termina é o ano que se inicia um novo período, tá? Isso é muito importante. Não existe na história uma lacuna, tá? E agora, esse espaço aqui? Não existe essa lacuna. Não existe. Se puta algo, começa-se outro. Tá bom? Morre aqui, nasce aqui. De imediato. Tá? Porque não tem como. O mundo não para. Não pode existir espaçamento. Tá? Então, veja bem. E na Idade Média, ela é marcada por quê? Agora presta atenção. Pela Alta Idade Média, pelo feudalismo, Baixa Idade Média, pela cultura medieval, que é de uma riqueza medonha, tudo bem? Também pela formação das monarquias nacionais, né? E isso vai ter uma repercussão
muito grande, tá? Muito grande. Por quê? Isso vai puxar até 1453. 1453, faltando simplesmente 47 anos para o descobrimento do Brasil. Ou seja, é algo que vai ter sua estrutura e vai chegar num bom sentido até os dias de hoje. Porque vocês sabem, tudo que acontece hoje foi trabalhado, foi desenvolvido, foi planejado, foi projetado no passado. Porque é aquilo que eu já falei, o passado é histórico. O presente é divino. O futuro é um mistério. Mas não acontece que esse mistério ele só é descoberto pelo que você compreendeu do passado e pelo que você vive no presente. Tá? Não se esqueça disso. E depois a gente tem o quê? A idade não tem nada da idade da não. Idade moderna. A Idade Moderna é o período da história que vem de 1453 até 1789. E ela é marcada pela chamada Revolução Francesa. Veja os tópicos existentes na Idade Média: a expansão marítima, a Revolução Comercial e o chamado mercantilismo, o colonialismo europeu, não é verdade? O périplo africano, o renascimento cultural. Uma coisa que marca e vem até os dias de hoje, né? Muitos talvez não comentem com muita ciência, ou com muito conhecimento, ou com muita teologia, mas é a chamada Reforma Protestante e também a chamada Contra-Reforma. Aí a gente está falando desses baluartes, né, do início do chamado protestantismo. Não é verdade que hoje muitos são sinais de comunhão, né, com a Igreja Católica através dos chamados concílios e concílios ecumênicos. Depois nós temos o quê? O absolutismo. E por último, aquilo que marca por excelência a chamada Idade Moderna, que é o chamado Iluminismo. Eu sempre falo para os meus alunos, se você não conhece o Iluminismo, você não vai entender o passado, não vai ler o presente e muito menos saberá o que vem a ser o chamado futuro, né? Não vai saber o que vem a ser chamado futuro, porque nós vivemos até hoje à sombra do chamado Iluminismo. Tanto que eu falo para os meus alunos que são 3 coisas que vocês precisam estudar: o que é a Revolução Francesa, o que é a Revolução Industrial e o que é o Iluminismo. Dali, estudando esses 3, você entende a Idade Moderna e tira de letra a chamada Idade Contemporânea, que é estudada de 1799. A partir de 1789, época da chamada Revolução Francesa. Leiam sobre a Revolução Francesa, leiam sobre a Revolução Industrial, compreendam o Iluminismo. Eu vou preparar 3 aulas exclusivas só sobre esses 3 temas, porque você tem que compreender. Quem foi meu aluno de história sabe que eu bato nessa tecla. E muito mais quem foi meu aluno de filosofia. Tá? Eles sabem disso. E depois a gente vai falar Revolução Francesa. O que tem a ver a Revolução Francesa? Por detrás dela, né? Como consequência da Revolução Francesa, nós temos a independência do Brasil. Temos a Revolução Industrial, como eu disse. E daí, a nível de Brasil, desculpa gente, vem tudo. A nível de Brasil, depois da independência, vem tudo. Aí vem a proclamação da República, aí vem a era Getúlio Vargas, que é dividida em 3 partes. Depois a gente passa pelo período crítico do golpe ou Revolução de 64, até chegar aos dias de hoje. Então, isso é muito, muito importante também. Tá bom? Então, essa idade contemporânea, futuramente, vai marcar
toda a estrutura das nossas aulas. Claro, vai demorar para chegar lá, hein? Não tenha pressa. Você pode querer pesquisar, dar sua lida, não é verdade? Fazer sua pesquisa, porque você já é historiador, como eu dizia na aula passada. Tá bom? Então eu quero agradecer vocês por o momento de hoje. Hoje nós tivemos assim, um dia muito agitado, muito puxado, mas não tinha como fazer essa aula, não tinha como passar isso. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês muito séria. Me procuraram no inbox, né? Vou tentar falar um pouco difícil, no inbox do Facebook. E me pediram uma coisa, um tema muito importante. Falaram assim, nós gostaríamos que o senhor um dia falasse, olha que coisa interessante, sobre o poder, sobre o poder disciplinar, presta atenção, sobre o poder disciplinar e a biopolítica em Michel Foucault. Se eu falar para vocês que está no tempo de falar isso, mentira, não está. Falar de Michel Foucault, meu Deus do céu. Mas a pessoa insistiu, não fala. Por quê? Porque falar do biopoder, falar dessa disciplina, envolve a filosofia, envolve a ciência política e aquilo que existe de mais novo, a questão biopsicossocial. Então, o que eu resolvi? Falei aqui com a minha empresária, com a Jade, e nós vamos preparar uma aula especial para o dia 28 de junho. Nós estaremos falando justamente sobre Michel Foucault, que fala sobre além do poder disciplinar e do chamado biopoder. Tá? Vou estar preparando essa aula, acredito que deva ser uma aula até um pouquinho mais prolongada, acredito que deva durar no máximo de 20 a 25 minutos, mas é algo que será muito detalhado. E a pessoa me pediu isso, falou, tem como, professor? Eu lembro que o senhor explicou para nós em sala de aula, isso aqui, e algumas pessoas gostariam de reescutar o senhor falar disso de novo, ou algumas pessoas, ou ele, não vou mentir para vocês não, tá bom? Então eu vou estar preparando isso com muito carinho para vocês. Lembrando, não deixem de se inscrever, já temos 176 pessoas inscritas, A gente quer chegar a 1000. Não é verdade? Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês assistam o programa por inteiro, que vocês façam o comentário de vocês, que está sendo um comentário muito bacana mesmo, muito gostoso de ler, tá? E eu gostaria que vocês compartilhassem também, Assistisse o programa assim, divulgasse, compartilhasse, usasse as redes sociais, tá bom? Quero contar com vocês. E não se esqueça, o que a história não resolve, ela devolve. Boa noite e até segunda que vem, às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas, você tem um compromisso com o professor Paulo Afonso. Um forte abraço e obrigado a todos. Valeu!